mais um dia em que eu esqueci de gravar tudo, mas tudo bem. Eu tô muito feliz com o treino de hoje, porque mesmo eu estando assim completamente cansada da semana passada, um longão meio desastroso no sábado, um regenerativo muito melhor no domingo, hoje foi um intervalado ótimo, incrível, continuaria correndo se não tivesse ali um limite de quilometragem, então foi muito bom. E tô seguindo direitinho a minha dieta, o que isso é muito raro. Domingo, no sábado, eu comi assim uma coisa ou outra que é fora da dieta, mas nada muito alarmante. E amanhã eu tenho retorno na minha Nutri. Então vamos ver como que as coisas estão depois de 2 meses e seguir com o plano agora para essa parte um pouco mais puxada do ciclo. Eu acho que eu ainda não entro com um volume maior, mas já começo a ter os longões assim na casa dos 20 quilômetros para cima. Eu ainda tenho mais uma prova nesse mês. Eu vou fazer o revezamento da Maratona da Fila. Eu tenho 10,5 km com os meus amigos, então vai ter aí um ajuste de volume, mas depois disso é só subir. Daqui a pouco a gente já tá em setembro, e aí é setembro, outubro e já estamos na maratona. Hello! Acabei de voltar da minha Nutri e tô preparando meu almoço, que eu vou preparar um franguinho que minha mãe me trouxe ontem, um frango temperado, e aí eu só preciso cozinhar ele, e também brócolis, porque a minha couve acabou e eu não vou deixar de comer verduras e legumes hoje, por preguiça, eu vou fazer. Então só tô esquentando uma água pra fazer o brócolis, mas eu fiquei muito feliz com os meus resultados com a Nutri. Eu perdi gordura, que era o que eu queria, eu ganhei massa magra e percebi que eu tô mesmo no caminho certo, então tô conseguindo controlar bem minha alimentação, tô fazendo minha refeição livre, não tô assim, passando vontade. Obviamente que tem umas horas que a gente tem que entender o que é de fato fome, o que é vontade de comer um doce, quando a gente de fato precisa comer aquela comidinha aconchegante. Então, por exemplo, no domingo eu fui correr na Paulista com a minha amiga, a gente parou pra tomar um café da manhã, e óbvio que eu não ia deixar de comer um pão na chapa com requeijão. Eu amo, era domingo, tinha acabado de treinar, então enfim, não vou deixar de comer essas coisas que são gostosas pra mim em prol de, perder peso nem nada. Mas mesmo ainda fazendo essas exceções, consegui perder gordura, fui super bem, ganhei massa magra, principalmente nas pernas, que era o que eu tava querendo. Eu tenho a parte inferior muito forte, que vai me ajudar muito pra maratona de Nova York, que de novo é o que eu sempre falo, Nova York ela não é uma prova fácil, ela não é uma prova, que plana, que você vai poder ali só entrar num modo meio cruising, você vai ter que usar muita força. Então é isso, fiquei muito feliz mesmo. Agora eu tenho ajuste de dieta, vou com certeza comer mais. Primeiro porque eu tenho mais músculo agora pra sustentar, e também porque o meu volume de treino vai aumentar, então a gente conversou sobre como vão ser esses meus treinos nas próximas semanas, na verdade nos próximos 2 meses praticamente, que eu volto lá só em outubro. E aí com isso até sexta-feira eu acho a mãe da minha dieta e eu consigo gerenciar melhor essa nova fase do ciclo, que vai ser bem mais puxado. E aí eu tava falando, que amanhã eu acho que eu vou no Alfredo Vou treinar um pouco de subida. Eu sempre me considerei uma corredora muito Nutella. Sempre gosto de fazer prova grande, bem organizada. Trilha, então nunca nem pensei. Mas hoje eu vim aqui no Alfredo Volpi fazer minha rodagem de 10 quilômetros e o meu treinador tinha falado pra eu entrar e pelo menos dar umas 2 voltas. Eu queria só dar uma, porque, enfim, não sabia como ia ser, tava um pouco, receosa. Gente, eu amei. Simplesmente incrível. Aqui é um silêncio, uma paz, vazio. É desafiador, é difícil, mas é muito bom.
Nossa, eu ainda estou no high do treino de hoje. É incrível, foi incrível. Eu não consigo nem explicar. O treino foi difícil porque tinha bastante subida, enfim, tinha subida e descida. Mas foi muito incrível, mesmo me sentindo muito cansada. Eu me senti assim, bem, feliz, viva. Foi uma sensação muito doida. E antes de eu ir pra lá, eu tinha conversado com o Nelson, né? Eu falei, Nelson, vou lá no Alfredo Volpi fazer o meu treino, vou fazer uma volta, pra fazer um reconhecimento de território. Aí ele olhou pra mim e falou, não, melhor fazer 2, tenta 2 voltas. Eu terminei as 2 voltas, gente, eu não queria parar, eu queria continuar treinando. Eu queria continuar dando voltas. E assim, óbvio, quando eu tava na subida, eu falava, não, é difícil, melhor não. Mas eu chegava na descida e eu me sentia incrível, era muito bom. Então, foi um treino muito feliz. É muito doido, assim, de... Eu passei tanto tempo da minha vida correndo na rua, né, tipo road, que eu nunca achei que eu seria o tipo de pessoa que seria feliz correndo na trilha, assim, sabe? E agora talvez eu entenda um pouco os meus amigos que correm na trilha, que eles fazem essas provas, tal, no interior. Gostei muito, mas esse foi só o primeiro dia. Eu ainda vou fazer alguns outros treinos por lá. Que bom me disponibilizar a fazer algo diferente, algo novo. Eu já tinha corrido lá, mas eu não saí com essa sensação quando eu corri lá. Foi bem diferente. Eu acho que eu sou uma pessoa diferente hoje em dia e, enfim, às vezes a gente precisa se permitir viver coisas novamente que talvez vão gerar novas sensações, não sei. Eu só sei que nunca tinha considerado correr na trilha. Eu sempre falava, imagina, odeio perrengue. Eu amei. Pensando em várias coisas agora, mas é isso. Do casamento? Não, casamento. Ah, da Tipiana? Gostei não. Hoje já é domingo e eu também não gravei praticamente nada dos últimos dias. Eu tô de TPM, então eu tô me sentindo muito cansada, mas eu quero fazer um pequeno overview da semana, só pra não passar em branco. Eu comecei a semana muito bem, parece que todo o cansaço que eu tinha sentido na semana anterior da SP City passou e eu consegui seguir com os meus treinos tranquilamente. Na quinta-feira eu até fui no Alfredo Volpi, foi incrível, enfim, amei correr na trilha, foi muito gostoso. E depois teve meu longão ontem, no sábado, na USP, e que também foi muito bem sucedido, pra falar a verdade. Eu subi a biologia uma vez, não precisei parar pra respirar quando eu terminei de subir a biologia, não fiquei com vontade de chorar, que aconteceu na semana anterior, e consegui seguir com o treino, e inclusive eu consegui puxar o ritmo conforme o meu treinador tinha pedido nos últimos 6 km, que não aconteceu na semana anterior. Então eu terminei o treino me sentindo muito bem sucedido, enfim. Depois do treino, eu fui para um evento na Keep Running, que era um evento em homenagem aos maratonistas, né? Porque na sexta-feira tinha sido o dia dos maratonistas. Foi super legal, encontrei os meus amigos lá, teve um café da manhã super gostoso. E depois eu voltei para casa para focar em algumas coisas aqui em relação à minha casa. Mas quem disse que eu consegui? Eu fiquei completamente derrotada. E aí eu lembrei que, na realidade, o motivo pelo qual eu estou me sentindo derrotada é porque eu estou de TPM. Eu normalmente tomo uma pílula, que é a pílula Yumi, que eu fico 120 dias direto tomando a pílula e depois desses 120 dias eu preciso parar. E aí, aquela época vem. Então eu realmente estou sentindo muito mais dor do que o normal, eu tô me sentindo muito cansada, irritada, enfim. E nessas horas, só tem que aceitar. Tem que aceitar que talvez eu tenha uma semana péssima de treino e tudo bem. Ontem eu fiquei com algumas dores muito estranhas pós-treino. Eu tô com uma dor no peito do pé que, conversando com um dos treinadores, eu acredito que seja de amarrar o tênis muito apertado. Então eu vou mudar isso, tô fazendo
fazendo gelo, espero que melhore. Se não melhorar, talvez eu tenha que dar ali um tempinho na corrida. Mas não sei, vamos ver. Sinceramente, não dói pra correr, ele dói só depois. Então tem que ficar observando mesmo. E hoje, no domingo, teve mais uma rodagem de 6 quilômetros. E depois eu fui pro almoço de Dia dos Pais com a minha família. Foi muito gostoso. A gente teve paella, mas antes da paella a gente também teve ali uma estação de hand roll, porque como minha família é japonesa, vira e mexe tem sashimi. Então a gente também aproveitou para comer um pouco de sashimi, com arroz japonês, né, a alguinha lá, quem quisesse fazer o próprio hand roll podia fazer. Se queria comer só sashimi também podia. Tava super gostoso, sempre muito bom estar com a minha família, apesar do grande caos que é. E agora domingo chegou ao fim, eu tô bem cansada, eu nem, por exemplo, lavei roupa, nada, eu vou deixar tudo isso pra amanhã. A semana 6 começa amanhã. Boa noite. Até o próximo vlog.